Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje nós estamos dando início no primeiro dia de oração para a consagração total à Santíssima Virgem, né? A essa escravidão a Jesus Cristo por meio de Maria. Então nós vamos começar hoje com o primeiro dia. E a primeira etapa, né, desse ciclo de 33 dias de orações, nós vamos falar sobre o desapego dos espíritos mundanos, né? Então são 12 dias, né, tentando ver, descobrindo quais são esses espíritos mundanos que nós precisamos negar, que nós precisamos renunciar, né? E lembre-se que esse ciclo agora de oração não é sobre as pessoas, sobre quem está ao nosso lado, sobre quem convive conosco, mas é sobre nós. É um momento de nos aprofundar numa vida espiritual, de autodescoberta, de autoconhecimento próprio, mas olhando somente para dentro de mim e não para quem está ao meu redor. Porque não se trata das pessoas nesse momento, se trata de mim, né? De cada um de nós. Então vamos começar hoje os 12 dias preliminares, que é os 12 dias de desapego, de renúncia aos espíritos mundanos. E eu sempre costumo falar, e já falei algumas vezes, que Satanás, que o demônio, ele trabalha no nosso intelectual, porque ele precisa gerar em nós uma emoção, e a emoção é que nos motiva a pecar, né? A cometer o pecado, o erro. Então, o diabo, ele não chega e oferece o pecado logo de cara. Ele vai criando situações, momentos, para gerar uma emoção. E motivados pela emoção, na flor do calor, no calor do momento, nós tomamos a decisão e pecamos. Então, é assim que o diabo trabalha, é assim que ele age na nossa vida. E por que a gente muitas vezes não consegue perceber isso, né? Na agitação do dia a dia. Eu não consigo ver, né, que minha emoção está me levando a tomar decisões precipitadas, né? Tomar decisões, soluções precipitadas que vai me prejudicar a minha vida espiritual, minha intimidade com Deus, a minha intimidade com o Espírito Santo, né? Nas minhas tomadas de decisões por forma emocional, precipitada, sem uma reflexão, sem uma meditação antes do que é certo, do que é errado, do que convém, do que não convém, me leva a me afastar de Deus e me aproximar cada vez mais do pecado, de Satanás. Então, por que isso acontece? Exatamente porque nós não colocamos as coisas no seu devido lugar. Não damos o valor ideal de cada coisa. Nossa vida vive uma desordem. Nós somos igual aquela música do Zeca Pagodinho. Deixo a vida me levar e a vida vai me levando do jeito que ela quer. Porque eu não acabo sendo, eu deixo de ser o autor da minha vida. Eu impeço Jesus, eu impeço Deus de ser o autor, de participar, de viver na minha vida. Porque eu não coloco cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Porque nós precisamos entender que a nossa vida precisa de 5 atenções. 5 atenções. A primeira e a mais importante é Deus. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Depois vem a minha família. Depois vem o meu trabalho, minhas obrigações profissionais. Depois vem o meu descanso, o meu repouso. Eu preciso descansar. E por último, vem a minha vida social, que é com as pessoas no dia a dia, né? A atenção que eu vou dar, o cuidado que eu vou dar para as pessoas no meu dia a dia. É o meu ciclo de amizade, dentro da igreja, fora da igreja, né? Então, nós seres humanos precisamos desses 5 momentos. Só que elas têm que estar equilibradas. Elas precisam, cada um tem o seu valor, a sua importância. Então, cada um tem que estar no seu lugar e nós precisamos ver uma vida ordenada. Nós precisamos ver uma vida ordenada e é o que nós não vivemos. Por isso que fica fácil para o diabo, fica fácil para ele agir na nossa vida, mexer com os nossos temperamentos, mexer com as nossas emoções e nos conduzir para uma vida de erro, de ações, de decisões impensáveis, né? Agidas apenas pela emoção, né? Pela emoção, pelo sentimento da emoção. Então eu preciso dar colocar cada coisa no seu lugar e dar o seu devido valor. E o mais importante desses 5 que eu falei é Deus. Deus sempre estará em primeiro lugar na nossa vida.
Tem aquela passagem na Bíblia: se ama mais a sua esposa, se ama mais os seus filhos, se você ama mais as coisas do mundo, então não me ama verdadeiramente, né? Então nós precisamos, como que está o meu amor a Deus? Então hoje nós vamos falar sobre Deus. Nesses próximos 5 dias, a partir de hoje, nós vamos falar de cada um desse tema, na sua devida ordem, onde cada um vem depois do outro, né? Então, lembrando, primeiro é Deus, depois é família, trabalho, descanso e, por último, uma vida social. Então, hoje nós vamos falar de Deus. E aí eu te pergunto, e eu me pergunto, como está a minha vida de oração? E eu tenho reservado um momento para Deus? Ou eu tenho deixado Deus para depois? Eu tenho sido Maria ou tenho sido Madalena? Né? As irmãs Maria e Maria Madalena. Quando Jesus entra na casa delas, elas estão lá limpando a casa, é uma sexta-feira, é dia de faxinar, mas Maria para tudo. Não, esse é meu momento com Deus. Ela abandona tudo, porque o momento com Deus é sagrado. E ela vai estar na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Enquanto Madalena fica braba, fica irritada, porque ela quer limpar a casa, quer terminar de limpar a casa, quer acabar de fazer a faxina dela, Deus fica para depois, deixa ele ali esperando, né? E Jesus fala: Maria escolheu o melhor. Maria fez a decisão sábia. E nós? Aquele momento, aquele horário que nós reservamos para estar com Deus, ela tem sido importante? Eu tenho largado tudo, eu tenho deixado tudo meus deveres para depois, para poder estar com Deus? Ou eu tenho deixado Deus para depois? 8 horas da noite, um exemplo, tá? 8 horas da noite eu vou todo dia agora rezar. Só que era que dá 7h30, você tá lá lavando louça de casa. Eu preciso acabar a louça. Na hora que eu acabar de lavar a louça, tem bastante louça, eu vou rezar. Aí dá 8h30. Você acabou de lavar a louça. Aí você vai tomar banho. Ou você vai... Nossa, olha essa casa. Preciso dar uma varrida antes de rezar. Aí você vai varrer. E quando você vê, já é 10 horas da noite, você já está cansado e você vai dormir. E você não esteve com Deus, né? Então nós temos que ser igual Maria. Temos que parar. O meu momento que eu reservo para Deus, ele é de Deus. As outras coisas podem esperar, mas Deus não pode esperar. O mundo pode esperar, mas a sua salvação não pode esperar. E a minha salvação não pode esperar. Então, como tem sido a minha vida de oração? Quanto tempo eu tenho reservado para Deus? Quanto tempo eu tenho reservado para Deus? Uma vez eu aprendi com uma freira, e ela falava assim, que a gente precisa, no nosso tempo com Deus também tem 5 pedrinhas, né? São 5 pedrinhas de Maria, ela falava. A primeira pedrinha é oração diária, leitura da Bíblia diária, vida de confissão mensal, toda semana ir na missa e todos os dias rezar o terço. É jejum, e uma vez na semana fazer jejum, perdão. Então, vida de oração, que é a oração do terço, é diário. A oração bíblica, ela é diária. Ir na missa é uma obrigação semanal. Fazer jejum é uma obrigação semanal. E se confessar é uma obrigação mensal. Então, ela fala, você tem que seguir esses 5 modelinhos, que são as 5 pedrinhas de Maria, são os ensinamentos de Maria. Então, eu sempre guardei isso no meu coração e trago aqui para vocês. Como está a minha vida de oração diária? Mas o terço é muito cansativo, me dá muito sono, eu acabo dormindo. Não tem problema, o terço é cansativo. Vamos rezar diferente, reza 3 Ave Maria hoje, reza 5 amanhã. Ou reza um pouquinho de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho à noite. Mas tenta rezar o terço. O terço é a principal arma do católico, do cristão. É a principal, é o que mais nos coloca na intimidade de Jesus Cristo e da Virgem Maria. É o terço. Tem um exorcismo do padre Gabriele Amorth, ele já faleceu, e ele diz que em uma das
desses exorcismos, ele pergunta a Satanás sobre a oração do terço, né? Vou falar de forma bem resumida. E Satanás fala, se o católico soubesse, se o cristão soubesse o poder do terço, ele jamais deixava de rezar o terço. Então a gente vê que a gente tem a arma mais poderosa nessa batalha espiritual e nós não usamos. É como um soldado negligente que vai para a guerra sem carregar sua arma antes, né? Sem colocar as munições antes. Então nós não podemos ser negligentes com a nossa salvação. Nós não podemos ser negligentes com a nossa salvação. Então como está a minha vida de oração? Eu estou rezando todos os dias. Eu estou lendo a Bíblia, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou conversando com Deus. Eu tenho que fazer ali uma lexo divina. O que é lexo divina? Eu rezo, não preciso rezar uma folha inteira, uma página inteira da Bíblia, um texto inteiro. Mas eu estou lendo lá, aquilo que me chamou a atenção. Eu leio aquela frase, uma, reflito, duas, reflito, três, eu reflito. Eu começo a refletir aquilo. O que Deus quer falar comigo com essa frase? O que significa esse verbo dessa frase na minha vida? Qual é a ação que ela me coloca a fazer? O que ela me pede, o que ela me instrua, qual é o caminho que ela me mostra? Então, a Lexo Divina é você ler um pedaço da Bíblia, uma parte do texto, e meditá-la. E entender o que Deus quer falar com você através daquela passagem. Porque o jeito mais prático e mais fácil de conversar com Deus é ler na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Né? É Deus ensinando. É Deus falando com o seu povo através do tempo, das gerações. E a minha vida de missa? Eu estou guardando meus domingos e festas? Eu estou indo na missa uma vez por semana? Eu estou me comungando, alimentando a minha alma do pão da vida? Eu estou cuidando da minha saúde espiritual? Eu estou cuidando da minha alma? Eu estou indo à missa ou eu tenho faltado da missa? Que faltar da missa é um pecado gravíssimo. Né? Como é que está sendo a minha vida de missa? Eu estou dando importância para a Eucaristia? Eu vou na missa, mas eu tenho um filho pequeno, então atrapalha muito. Leva as crianças. Leve as crianças na missa, não deixa de levar. Isso não é desculpa. Porque quando Deus estava lá, Jesus estava lá na montanha, dando o sermão, as crianças estavam lá, correndo, gritando, brincando, fazendo um bagunço. Os discípulos assim, vamos tirar essas crianças daqui. E Jesus falou, não, deixar vir a mim as criancinhas. Eu tenho 3 filhos, são todos pequenininhos, uma de 6 anos, uma de 4 anos e um de 2 anos. Eu não deixo de faltar da missa por causa das minhas crianças, e eles nunca faltaram da missa. Nunca deixei eles faltar da missa. Eles vão na missa, porque lá é o lugar deles. Deixai vir as minhas criancinhas. Se eu não levo meus filhos para a igreja, porque eles vão atrapalhar, então eu estou deixando os meus filhos de ir ao encontro de Deus. Então, como está a minha vida de missa? Né? Com as minhas obrigações com a missa, com Deus. Não é só eu ir, mas se eu tenho filhos, eu tenho que levar. Eles são minha oferta para Deus, são os meus filhos. Porque o mundo melhor, eu não construo trabalhando mais. Eu não construo um mundo melhor ganhando mais dinheiro. Eu não construo um mundo melhor vivendo segundo as regras do mundo. Eu construo um mundo melhor dando uma educação correta para os meus filhos. Ensinando a eles a virtude de Deus. É assim que eu construo um amanhã melhor. Porque os meus filhos é o amanhã. Eles são o futuro da humanidade. Então, como é que está a minha vida? No âmbito de oração, indo à missa. Então, não tem desculpas para a gente faltar da missa. Nunca deixe de levar seus filhos para a igreja. Nunca deixe. Porque se um dia eles se desviar, eles sabem como retornar, porque eles já conhecem o caminho. Então, eles saberão retornar. E depois a minha vida de jejum, penitência. Eu tenho feito jejum, penitência, pelo menos uma vez na semana, na quarta ou na sexta-feira. Né, que é o que a igreja recomenda, se possível nos 2 dias, né? Mas eu tenho feito jejum. Eu sei, mas para que fazer jejum? Para desapegar das coisas do mundo. Vamos fazer 12 dias preliminares agora, nessa vida, nessa caminhada do tratado, e nesses 12 dias não é o desapego dos espíritos mundanos? Então o jejum é a melhor forma de expulsar Satanás.
Lá na passagem da Bíblia, no Evangelho, tem justamente vem falar também que havia um homem que estava com uma legião de espírito, né? E os discípulos tentam expulsar aqueles demônios e não conseguem. Então vem Jesus e expulsa os demônios daquele homem. E Jesus fala, há tipos de espírito que só podemos expulsar através do jejum. E aí eu tenho feito o jejum. Sabe aquele pecado que a gente não consegue vencer? É o pecadinho que a igreja chama de estimação, né? Os padres falam na homilia. O pecadinho de estimação que a gente não consegue vencer é porque nós não estamos fazendo jejum do alimento daquele pecado, né? O que alimenta aquele pecado de estimação? Né? Qual que é o princípio dele? O que é que eu faço sempre para cometer aquele pecado? É aquele jejum que eu preciso fazer. Então a gente acha que jejum é só parar de comer. Não é só parar de comer, sim. Eu vou parar de comer, mas eu tenho que ter uma ação concreta também. Né? Eu tenho que ter uma ação concreta também. Ai, Dalcir, eu sou tão apegado à rede social, não consigo sair na frente da rede social. Faço o jejum, mas a obra concreta é não fique mais no celular. Chegou em casa do trabalho, já desliga, para nem ficar mexendo. Televisão tira da tomada, nem para ver a luzinha vermelha acesa. E aí você faz o seu jejum, mais uma ação concreta, uma obra concreta. E você começa a vencer os seus pecados. Então, qual é a obra concreta que eu preciso fazer junto com o meu jejum para vencer aquele pecado? Eu só preciso entender o que causa aquele pecado na minha vida. Qual é a corrente que me amarra naquele pecado. Então, como é que está a minha vida de jejum? Eu tenho me organizado para viver essa experiência? Para viver essa vida de batalha? É uma batalha conosco mesmo, porque muitas vezes nós somos omissos. Nós temos preguiça, a verdade é essa. E por último, a confissão. Eu tenho me confessado? Eu tenho dado a importância para a confissão? A confissão é o banho da alma. Nós não precisamos tomar banho todos os dias para estar com o corpo limpo, higienizado. Nós não precisamos escovar os dentes todos os dias para estar com a boca limpa e higienizada, para não dar cárie. É a mesma coisa a alma. Assim é a confissão para a alma. É o banho da alma. É o que purifica a alma. É o que impede a alma de estar suja, encardida, com cárie, doente. Então eu preciso me confessar. Eu preciso me organizar. Uma vez no mês, pelo menos. Eu me confessar. Para lavar a minha alma. A gente lembra de tomar banho, a gente lembra de escovar os dentes, a gente lembra de limpar a casa, mas a gente não lembra de lavar a alma. E eu preciso lavar a minha alma. Né? Preciso dar um banho espiritual na minha alma para me ficar puro novamente, íntimo de Deus. Porque na Bíblia vem falar, o Espírito Santo habita os corações puros, os corações limpos, a alma lavada. E o que purifica, o que lava a minha alma é a confissão. Então, como é que está a minha vida com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Então, lembre disso tudo que falei agora no vídeo. Reflita. Para que eu saiba como estou vivendo com Deus. Porque aqui está a grande resposta para muitas dúvidas do nosso coração. Essa falta de intimidade, essa falta de tempo para Deus, ela tem que acabar para que eu possa ouvir a Deus. A partir de hoje, eu tomo uma decisão. Eu faço um compromisso comigo mesmo, com a minha salvação. O tempo destinado, o tempo que eu determinar para estar com Deus, eu largo tudo. Mas eu não largo mais a salvação. Eu não negocio mais a minha salvação. Eu não negocio mais a minha salvação. Então, reflita, coloque em oração hoje, no dia de hoje, e pense. E naquele momento, aquela hora que você determinar, que é a hora que você vai destinar para estar com Deus, ela é inegociável. E eu largo tudo, eu renuncio a uma festa, se for preciso. Mas eu não negocio mais a minha salvação. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e que o Espírito Santo possa nos guiar a cada dia, a cada instante. Amém.